Boa noite. Hoje é dia 18 de maio de 2025. Nós somos a Igreja de Interlagos, estamos aqui dando início ao culto da família. Eu vou fazer umas pequenas palavras de introdução e hoje eu queria fazer uma reflexão com os irmãos, com os amigos, sobre igrejas neopentecostais. Pentecostais. Puxa, não estou conseguindo falar. Pentecostais. Então, a nossa igreja, Igreja de Interlagos, ela não é neopentecostal. Ela é uma igreja bíblica pentecostal. Acreditamos nos dons espirituais. Por que eu digo que nós não somos uma igreja neopentecostal? Por causa das características que eu vou falar aqui. Tá? A igreja neopentecostal, eu vou dar alguns exemplos. A igreja do Edir Macedo, do Valdomiro, do Agenor Duque, a Igreja Renascer em Cristo, a igreja do Silas Malafaia, Vitória em Cristo, e outras igrejas que são calcadas, que são calçadas na teologia da prosperidade, no triunfalismo, na teologia da libertação, no desafio a Deus para a busca de milagres. Então, são coisas assim que a gente já ouviu falar. Por que eu quis falar esse assunto hoje, brevemente, irmãos? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas tem igreja que tem tanta profecia, que tem tantos sinais, né? Então, essas igrejas, elas têm pouca palavra, não são igrejas bíblicas, na acepção da pessoa, na acepção do termo, né, bíblico, e são igrejas que o culto orbita muito nos pilares da igreja, que por exemplo, teologia da prosperidade. Então, o que eles falam sobre essa teologia da prosperidade? Que é necessário fazer sacrifícios para você sair da pobreza. Né? E esses sacrifícios são sempre sacrifícios econômicos, né? Você se sacrificar para dar poupudas ofertas à igreja, para você poder sair da pobreza, porque a pobreza são demônios da miséria que só são combatidos quando você faz um sacrifício, né? E também esses demônios, eles acabam levando você ao pecado e à falta de fé, por isso que você não é próspero, né? Essa igreja também, essas igrejas neopentecostais, ela tem um pilar que chama triunfalismo, né? E esse triunfalismo é eu usar Deus para obter uma finalidade, né? Ou uma finalidade econômica, ou uma finalidade sentimental, ou uma finalidade de um objetivo, né? Porque Deus acaba sendo um trampolim para o meu triunfo, para eu triunfar, né? Diferente de nós, irmãos, que estamos numa igreja bíblica, o nosso fim é Deus, né? Deus não é um meio para conseguir um fim. Deus é a nossa finalidade. O nosso objetivo é chegar até Deus. E não o nosso objetivo seria mudar de vida, comprar uma empresa, comprar uma mansão, né? Essas igrejas também se calcam, irmãos, na teologia da libertação, né? Então, geralmente eles creem que há demônio em tudo, né? Então, o pneu do seu carro furou, é demônio. Você ficou com uma gripezinha, é demônio. Você tropeçou lá no pé da cama, é demônio, né? Tudo acaba girando em torno de demônio, então tem que existir uma batalha espiritual constante na vida da pessoa, né? E seria até uma batalha quase que mística,
né? Porque eles acabam, vamos dizer assim, misturando um pouco de misticismo com objetos consagrados, ungidos, né? E também existe um pilar muito importante que é a confissão positiva. O que é a confissão positiva? Eu declaro, eu amarro e eu tomo posse, como se a minha palavra fosse o bastante para eu conseguir alguma coisa. E eles se baseiam num versículo que tem em Provérbios 18, 21, que fala que o poder da língua, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aí eles se baseiam nisso para falar, olha, eu declaro, eu amarro o demônio e eu tomo posse, como se a minha palavra tivesse mais poder do que o poder de Deus, né? E muitas vezes eles desafiam Deus, né, para obter milagres. Essas igrejas também, elas têm muitas práticas judaicas. E judaísmo é uma religião que não tem nada a ver com o cristianismo. O judaísmo, eles ainda estão esperando o Messias. Eles não creem que Jesus é Deus, é o Filho de Deus e é Deus. E mesmo assim, eles adquirem práticas judaicas com o kippar, o talit, né? Tocam o shofar, que é aquele chifre, tem aquela menorá, que são aquelas velazinhas, né, no pedestal. Tem igrejas evangélicas que até fazem culto do Yom Kippur, que é o dia do perdão dos judeus, né? Então, eles têm práticas totalmente avessas ao cristianismo, né? E eles também colocam na cabeça das pessoas que o sofrimento, doenças, necessidades são incompatíveis com a vida do cristão neopentecostal, né? Então, isso acaba levando muitas pessoas a se afastarem da igreja, que a pessoa se sente abandonada por Deus, né? Como é que eu dou dízimo, sou fiel na igreja, vou lá, ajudo o pastor, vá à igreja e estou com essa doença grave, né? Então, eles acabam, assim, atraindo as pessoas por essas falsas promessas, enganando as pessoas, né? Então, eles têm o culto deles, eles até leem algumas coisas da palavra, mas o culto é muito baseado em profecia, em revelação, em práticas esotéricas, em práticas espíritas, por exemplo, colocar copo d'água em cima do rádio, em cima da televisão. Eles têm passe da lua cheia, passe do Pai Maior, rituais com Vale do Sal. Então, são práticas que não são bíblicas nem cristãs, né? Por quê? Eles precisam de todas essas práticas, irmãos, porque Jesus não é suficiente para eles alcançarem a bênção, para eles terem edificação. Eles precisam de outras práticas, de outros objetos, como eu disse, como toalha ungida, água do Rio Jordão, fronha ungida, toalha ungida. Então, isso daí acaba afastando a pessoa da simplicidade do evangelho que há em Cristo, né? Então, lá não se fala em graça, em justificação pela fé, em pecado, em atributos de Deus, em salvação, em santidade, em justiça, na verdadeira conversão com transformação de vida, né? Vem como você está e continua como você está. Inclusive, tem muitas igrejas neopentecostais que são inclusivas, então você pode ser qualquer coisa, continuar sendo qualquer coisa e estar lá na igreja, né? Não se fala no culto baseado na Bíblia. O culto é baseado nesses pilares, prosperidade, libertação, objetos, né? Então, a nossa igreja, irmãos, é uma igreja baseada na Bíblia,
baseada na obra de Cristo. E nossa igreja, Cristo é suficiente para a salvação. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele falou assim, está tudo consumado. Quando está tudo consumado, ele quer dizer, olha, tudo que existia de sacrifícios, de festas para alcançar Deus, tudo isso não precisa mais. Vocês vão ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ser o consolador e vai ser o que vai ficar no meu lugar. E eu sou o caminho para Deus. Vocês não precisam de ter cultos paralelos com doutrinas estranhas para alcançarem alguma coisa. Porque o que vocês têm que alcançar é Deus, é Jesus, é o evangelho genuíno. E por exemplo, eu acho que o maior exemplo que tem na Bíblia é a história do rico e do Lázaro, né? O rico foi uma pessoa que ele não teve transformação, ele não teve um encontro com Deus. Então, aquela parábola ilustra bem que o mendigo, ele alcançou a graça de Deus, e não aquele que tinha posses, né? Então, irmãos, a nossa redenção vem através de Cristo. Nós somos servos de Cristo. A Bíblia fala que nós não somos mais do que vencedores, porque Cristo nos libertou, porque Cristo nos salvou, porque Cristo fez o sacrifício. E nós temos que trilhar este caminho, que muitas vezes é um caminho estreito, muitas vezes não é um caminho do jeito que a gente quer, muitas vezes não é um caminho triunfalista, muitas vezes é um caminho de lutas, de lágrimas, mas é um caminho que você vê que você está vendo o autor e o consumador da fé. Paulo sofreu, Pedro sofreu, os discípulos foram perseguidos, irmãos. Então, a pessoa que tem aquela ideia triunfalista é aquela pessoa que pensa, se eu não alcançar a minha o meu perfeito conforto na minha vida, é porque eu não estou no caminho certo. Talvez eu tenha que ir naquelas igrejas que eu tenho que dar um dinheiro para conseguir alguma coisa em troca, né? E se vocês verem, irmãos, eu estava vendo até que me inspirou a falar isso hoje, um podcast, as pessoas falando, inclusive tinham duas pessoas discutindo, e uma das pessoas que estavam defendendo o neopentecostalismo foi uma dos discípulos do pastor Olavo. Me doeu tanto aquilo, sabe? E ele só falando, tem que ser vencedor, tem que ser, sabe? Então, eu fiquei pensando, poxa, boa semente foi plantada nessa pessoa e ele se desvirtuou tanto, né? Aí depois eu estava lendo os comentários, o que tem de gente, li muitos comentários, irmãos, o que tem de gente que abandonou a igreja, essas igrejas neopentecostais, né? Igreja General Duque, do Chapelão, do Edir Macedo, todas essas igrejas, que você vê, nossa, como essa igreja está cheia. Existe uma rotatividade enorme nessas igrejas, irmãos. E as pessoas que realmente têm sede e fome de Deus, elas acabam indo nas igrejas bíblicas, nas igrejas pentecostais, nas igrejas tradicionais, nas igrejas convencionais, né? Eu agradeci tanto a Deus, sabe, irmãos, pela nossa igreja, de não ter essas doutrinas estranhas, fora da Bíblia, né? De enganação. Essas igrejas, irmãos, são igrejas de enganação, pessoas sendo enganadas.
E por outro lado, quando eu comecei a ler aqueles vários comentários, eu tive pelo menos um alento, porque muitas das pessoas vão para a Presbiteriana, vão para a Assembleia de Deus, vão para a Batista, que são igrejas que têm um pouco mais de equilíbrio, irmãos. Não são perfeitas, mas têm um pouco mais de equilíbrio. A igreja perfeita vai ser lá no céu. Lá a gente vai encontrar a igreja perfeita. Mas, quando a igreja tem muito problema, irmãos, a gente tem que procurar uma igreja que concorde, mas não com a gente. Uma igreja que concorde mais com a Bíblia. A Bíblia é o nosso balizador. Amém, irmãos? Glória a Deus pela vida de cada um. Eu vou fazer uma pequena oração para darmos continuidade. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, como Tu és bom, Senhor, como Tu és bondoso, Pai. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que muitos dessas pessoas, Pai, que estão nessas igrejas enganados, possam sair de lá, Senhor, e buscar a Ti, Senhor, numa igreja pura, santa, bíblica e genuína, Pai. Senhor Deus, talvez muitos que estejam lá estejam engodados pela sua própria concupiscência, Senhor. Mas os que estiverem lá, Senhor, com o coração puro, com o coração em sinceridade, Senhor, querendo te buscar, que eles possam te alcançar, Senhor, num lugar onde fale a tua palavra sem mistura, Pai, mas a tua palavra genuína, Senhor. Abençoe o nosso culto, Pai, aceita a nossa adoração, abençoa, Senhor, a palavra que vai ser falada, Senhor, e que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia ter o coração mais sedento para te buscar, Pai. Eu oro abençoando a cada irmão aqui e a cada irmão que for ouvir essa palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém.